Finalmente dá para dizer que o campeonato mundial de 2025 da Fórmula 1 começou com o GP do Bahrein. Comparado com o Vale de Nada, que foram as 3 primeiras corridas, essa prova foi a melhor de todas com muita facilidade, e vai ter gente que vai reclamar porque não teve tantas alternâncias de posições. Olha, não reclama porque dessa vez a gente teve ultrapassagem em pista, a gente teve boas disputas, tivemos as estratégias de pneus, tivemos safety car, a gente teve tudo aquilo que a gente gostaria de receber nas outras etapas do Mundial. Prometo gravar o vídeo de vencedores e perdedores durante a semana e outros conteúdos lá no eduardomoreira.com.br. Para quem caiu de paraquedas, eu sou o Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o GP do Bahrein de 2025 na Fórmula 1. E dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou pegar do 20º para o primeiro e ir comentando algumas das coisas mais interessantes de cada personagem dessa corrida que foi sim bem mais interessante do que as outras. A gente não pode reclamar e não é o caso da gente se contentar com pouco, porque foi duro para quem acordou de madrugada para assistir o Vale do Nada que foram Austrália, China e Japão. Então, pelo menos dessa vez nós tivemos uma competição em pista bem interessante e que responde algumas das perguntas que foram levantadas no Japão e que para muita gente, eu não sei se vocês foram iludidos com algumas coisas que aconteceram em Suzuka. Na verdade, eu tive meu golpe de realidade e eu até comi bola de não gravar um vídeo sobre isso, para falar que Suzuka sempre foi chata. A gente é que tinha outra perspectiva da pista, porque sempre era decisão de campeonato por lá, então nosso passado pinta melhor o GP de Suzuka do que o presente. Tanto que o Bahrein foi bem mais legal do que o que se apresentou nas últimas 3 provas. Carlos Sainz na 20ª posição, ele que teve que abandonar, o único abandono da corrida. O Sainz que se envolveu em alguns trelelês com outros pilotos, teve batidas, o carro danificado, recebeu punição e, ao cumprir a punição, decidiu que não voltaria mais para a pista. Se não fosse esse incidente, o Sainz teria uma sorte melhor na corrida. Ele finalmente estreou no campeonato de 2024, na minha opinião, 2025. Estou pensando no passado, eu nem sei porquê, acho que é essa coceira na orelha aqui. Ele teve uma estreia finalmente em 2025. Acho que o Sainz, com o passar do tempo, ele vai pegando a mão do carro. James Bowles, em entrevista no final de semana, disse que parabeniza o Sainz pelo bom trabalho de desenvolvimento da Williams. E eu acho que ele faz parte de um processo que tem o todo ali envolvido. O Sainz ele vai crescer junto com a equipe. O Albon, nesse momento, está na frente, o que é algo natural, porque o Albon já conhece a estrutura, já conhece a filosofia do carro. Então, eu acredito ainda que é uma questão de tempo para o Carlos Sainz progredir na temporada, e que pena que ele teve esse infortúnio na prova do Bahrein. Gabriel Bortoleto em 19º. Ele mais uma vez entra naquela corrida do eu faço o que eu posso. Eu entendo que o Bortoleto ainda tá em estágio de adaptação à Fórmula 1. De todos os novatos, ele é um dos que menos correu na categoria, que menos enfrentou esses adversários. E eu insisto que existe uma grande perseguição em cima do Bortoleto que não faz muito sentido, na minha opinião. Ele pilota o pior carro do grid, ele tem um companheiro de equipe que é experiente, que é o Nico Hülkenberg. A boa vantagem para o Bortoleto em estar na Sauber, ou Kick Sauber, é que ele está num ambiente bom e num ambiente de transição para um projeto maior, que é o da Audi. E que ele pode realmente entregar bons resultados com o passar do tempo. É só não ficar fazendo pressão em cima do cara, e eu acredito que ele pode performar melhor. Pelo menos até o meio da temporada, ele já vai, com certeza, crescer junto com esse carro da Kick Sauber, que tem uma boa margem de melhora, já que consistentemente é o pior carro do grid. Ou pelo menos briga com a Aston Martin, já que Lance Stroll e Fernando Alonso tiveram um final de semana de pesadelo. Mais um final de semana de pesadelo para Aston Martin. O Lance Stroll, que até andou melhor do que o Alonso nos últimos 3 finais de semana, ou nas últimas 3 corridas, já que foram 3 finais de semana consecutivos. Sim, depois do almoço dá aquele sono, mas eu quero produzir esse vídeo para entregar na segunda-feira pela manhã, no máximo, quem sabe eu acabe publicando ele no domingo à noite. Mas a gente vê uma Aston Martin que está cada vez dando marcha ré, ou até o Lance Stroll foi vítima
da queda de desempenho e qualidade da Aston Martin, e o Fernando Alonso, então, nem se fala. Esse está sofrendo desde o início da temporada, ou, para algumas pessoas, e eu tendo a concordar com isso também, ele está apresentando o peso da idade, de repente, porque até este final de semana no Bahrein, o Stroll estava correndo melhor que o Alonso, então a gente não pode deixar de olhar para essa perspectiva. Se vale essa regra para o Hamilton, tem que valer para o Alonso também. Então, é cada vez mais complicada a situação da Aston Martin. Eu ainda penso que o Alonso está se agarrando nessa vaga, apenas e tão somente esperando para que o alinhamento de fatores dentro da Aston Martin acabe ajudando o Alonso na próxima temporada, em 2026, porque está cada vez mais difícil para ele. Outra que está com problemas, e aí eu vou separar os dois no caso da Racing Bulls, é o nosso amigo Liam Lawson, na 17ª posição. Ele não se ajudou, definitivamente ele não se ajudou. Ele até esboçou entregar um desempenho melhor na prova do Japão, que foi a primeira que ele correu após a troca com o Tsunoda na Red Bull, mas aí vem o Isaac Hadjar e, apesar de ter um final de semana problemático junto com toda a Racing Bulls, entregou um desempenho melhor que o Liam Lawson. Então a situação está cada vez mais difícil para o Liam Lawson. Não sei se o Liam Lawson sobrevive, inclusive na Racing Bulls, até o final do ano. Acho que ele vai ter que remar muito para poder manter a sua vaga. Da mesma forma que o Jack Durham na 15ª posição com a Alpine. E isso porque o Durham também esboçou melhoras. Mas quando você tem o seu companheiro de equipe pontuando, o que surpreendeu a muita gente, e eu vou chegar no Pierre Gasly mais adiante, ele que foi um dos vencedores do GP do Bahrein, quando você tem o seu companheiro de equipe pontuando de forma consistente, você sente que a pressão está batendo cada vez mais forte. É a água batendo na bunda ou em outra parte do corpo do Jack Durham, porque, de fato, a situação está cada vez mais complicada para ele. Nico Hülkenberg é um vencedor na Kick Sauber, porque terminou na 13ª posição, mostra mais uma vez que é um piloto competente para ajudar a equipe a progredir com esse carro, no desenvolvimento de um carro que nasce problemático e cheio de deficiências. Então, essa 13ª posição do Hülkenberg, que foi o piloto da equipe que já registrou pontos na temporada, deve ser observado com uma certa dose de otimismo. Eu não digo otimismo de, meu Deus, o carro da Kick Sauber vai melhorar a ponto de disputar corridas e vitórias com o Ferrari, McLaren e Mercedes, mas que existe um ponto de evolução que pode se construir a partir de agora, em função das pequenas conquistas que a Kick Sauber adquire ao longo da temporada. Quem mais nós temos aqui? Alexander Albon com a Williams, foi o melhor carro da Williams. O Albon que teve um final de semana complicado também. Ele teve aquela decepção nos treinos classificatórios de não conseguir ter um bom desempenho, de não conseguir chegar à disputa da pole, ou pelo menos chegar no Q3, que é difícil ainda para o Williams disputar uma pole, vamos dizer a verdade. Então, no caso do Albon, ele pode capitalizar a pequena vitória por terminar na frente do Carlos Sainz, que, repito, em condições normais de temperatura e pressão, terminaria a prova à frente do Albon, porque pela primeira vez o Sainz estava entregando um desempenho de respeito. Kimi Antonelli na Mercedes pode ser considerado um perdedor porque era para ele ter terminado um pouco mais à frente. Ele teve problemas em pista, teve problemas com os adversários. Carlos Sainz, que eu diga, que deu uma bela atrapalhada na corrida do Antonelli. Mas, mais uma vez, o piloto italiano mostra a que veio na Fórmula 1. Mostra que ele não é apenas uma lenda ou um conto de ficção do Toto Wolff. Ele realmente entrega performance e desempenho e dá mais um tempo para o Antonelli que ele pode surpreender a todos, da mesma forma como Oliver Berman surpreendeu no Bahrein, chegando na 10ª posição, com uma Haas que, de forma surpreendente, consegue apresentar bons resultados. Olha, que não é a saída do Gunther Steiner da Haas, hein? Olha como o Ayao Komatsu mudou essa equipe, hein? Não levou um ano para essa equipe melhorar sem o Gunther Steiner. Por mais que a gente goste do Sr. Steiner, que ele seja uma grande figura no Drive to Survive, é evidente que ele dava uma certa amarrada no desempenho da equipe e no próprio gerenciamento
daquela organização. E tá aí, a Haas com 2 carros dentro da zona de pontuação. Não apenas o Oliver Berman, como o Esteban Ocon, que chegou na 8ª posição, outro vencedor do final de semana, junto com a Haas. Quem também venceu foi o Yuki Tsunoda, com a Red Bull, que finalmente o segundo carro da Red Bull pontuou. E entregando um desempenho muito bom. O Tsunoda, que já tinha ido bem no Japão, teve uma falta de sorte que jogou ele lá para trás, mas agora, mais uma vez, ele entrega um resultado consistente no final de semana. Não chega perto do seu companheiro de equipe tetracampeão do mundo, mas já é um resultado que permite que a Red Bull comece a pensar seriamente no bom. Esse cara realmente tem valor, esse cara pode entregar bons resultados para a gente e pode ajudar na disputa dos construtores. Disputa essa que hoje é monopolizada pela McLaren, mas vamos falar da equipe Papaya mais adiante. Quem mais que nós temos aqui? O Pierre Gasly, outro grande vencedor, porque esse resultado da Alpine é surpreendente. As pessoas não davam nada para a Alpine, essa aqui foi verdade. A gente achava que a Alpine ia ter um desempenho apenas e tão somente para ser vendida. E esse é o último ano que a Renault coloca dinheiro, ou pelo menos fornece os seus motores de forma oficial para a equipe, já que no ano que vem eles vão de Mercedes. E o Pierre Gasly é um piloto super competente. Ele foi mais uma vítima da máquina de moer pilotos da Red Bull, mas ele sabe o que ele está fazendo. E talvez ele seja o melhor piloto para a Alpine para ela se recuperar com uma equipe de Fórmula 1 e até mesmo para construir uma caminhada em conjunta com ele. É que a gente não sabe o que o Briatore vai fazer com a Alpine. Então, é difícil dizer se o Gasly vai ter futuro lá ou não. Eu, particularmente, gostaria que ele tivesse, porque ele é um dos bons pilotos do grid e já mostrou isso em diferentes oportunidades. A forma em como ele saiu das estrelas da Red Bull foi um tanto quanto traumática, mas foi saboroso ver ele ganhar com a AlphaTauri naquele GP da Itália. Pode ter certeza disso. Chegamos no Max Verstappen. Durante uma boa parte da corrida eu achei que o Verstappen não estava no Bahrein. E parece que voltamos à realidade, não é mesmo, fãs do tetracampeão do mundo? Tudo o que aconteceu no Japão parece que foi um conto de ficção. Foi mesmo para homenagear a Honda. É um campeonato muito longo, com alternâncias de pista, e são carros muito sensíveis. Esses carros vão se comportar de forma diferente, em pisos diferentes, em condições diferentes. Então, ver o Verstappen sofrendo no Bahrein como ele sofreu não é uma novidade. Isso deve acontecer em outros cenários, em outros circuitos, e também dá para a gente tirar algumas conclusões de que talvez a Red Bull realmente só acabe surpreendendo naqueles asfaltos onde a gente tem uma melhor condição para que o carro tenha um menor desgaste dos pneus. Praticamente todos os carros do grid estão sofrendo com isso, com exceção da McLaren, que consegue gerenciar bem os pneus, mesmo sem aquela gambiarra da asa móvel que está todo mundo chamando de trapaça. Então, para o Verstappen, é o menos pior ele conseguir capitalizar em cima do desastre ou em cima do resultado que o Lando Norris teve, porque dos males o menor, ele ainda está disputando o título, pelo menos por enquanto. Porém, se ele começar a ficar fora do pódio com frequência, fica valendo aquela máxima que ele mesmo disse na semana passada, durante os preparativos do GP do Bahrein. Pilotando o segundo ou terceiro carro, ele não consegue defender o título. Então, Verstappen confirma aquela teoria de que todo piloto que é considerado o melhor precisa do melhor carro para ser campeão, acabando com o mito de que isso só se aplica a, sei lá, vou pegar um exemplo hipotético aqui, só se aplica a Lewis Hamilton? Não é verdade. Falar em Lewis Hamilton, 5ª posição para o Hamilton, atrás do Leclerc, consistentemente atrás do Leclerc, a diferença é de 7 segundos entre um piloto e outro. E aqui o Hamilton tem um sentimento agridoce, porque ele teve uma corrida muito boa, muito interessante, fez ultrapassagens excelentes em disputas com o Verstappen, disputas com Carlos Sainz. Ele mandou muito bem na corrida, mas ele terminou atrás do Leclerc com uma distância muito grande. E aí, com todos os rumores que pintaram durante a semana de que o Leclerc estava chateado e iria seguir o próprio caminho no desenvolvimento do carro, se isso tudo for verdade, o Leclerc marcou um ponto hoje. Porque ao longo do final de semana inteiro ele ficou na frente do Hamilton e parece que o Hamilton começa a chegar
no seu limite de performance. Que ele está atrás do Leclerc hoje, isso é evidente. Agora, o quanto que ele está atrás, se essas situações vão variar, e se sim a Ferrari está errando em não seguir o desenvolvimento do carro baseado no que o Leclerc está entregando, a gente só vai saber com o tempo. Acontece que a Ferrari não pode deixar muito tempo passar, porque senão nem disputa de construtores, nem disputa de pilotos. Até porque Leclerc e Hamilton já estão bem atrás dos 4 postulantes ao título até o momento. E o Leclerc é vencedor porque prova um ponto. Ele reclamou, supostamente reclamou, que o carro estava voltado para o Hamilton e consegue chegar na frente do piloto britânico. Isso significa que a Ferrari talvez deveria ouvir um pouco mais o piloto monegasco, que tem mais tempo de casa, já está mais adaptado, a equipe está mais adaptado ao método ou a forma como o carro foi desenvolvido. Então, quem sabe a Ferrari precisa ouvir mais o Leclerc e menos ao Hamilton, pelo menos nesse começo de temporada. Chegamos ao pódio, Lando Norris na quarta posição, na terceira posição, Leclerc foi quarto. Lando Norris na terceira posição, é que eu me confundi com os números, né? Porque o Norris é número 4 aqui na tabela, tem o 3 do lado 4, eu acabei me confundindo, peço desculpas pela falha. Lando Norris na terceira posição também é outro que soube capitalizar em cima do que fez de esforço a mais para compensar suas burradas. Porque o Norris conseguiu errar em tudo que podia e que não podia. Errou na posição de largada, largou na frente do colchete de largada, teve punição por conta disso, teve que jogar a coleguinha para o lado de fora da pista para poder concluir a ultrapassagem, passou pelo lado de fora, teve problema de punição de novo. Então o Norris errou tudo que podia e que não podia e ainda assim terminou no pódio, porque no final forçou para cima do Leclerc e conseguiu a ultrapassagem. E era muito importante que o Norris terminasse a corrida na terceira posição, pois isso garantiu que ele, Norris, se tornasse ou mantivesse a posição de líder do campeonato após o GP do Bahrein, mesmo com uma distância mínima de 3 pontos em relação ao Oscar Piastri. Para o Norris, essa diferença mínima é uma vantagem psicológica e acredito que o Norris, meio destemperado, meio descontrolado, meio que precisa se agarrar a qualquer doping psicológico que aparecer a partir de agora, porque o companheiro de equipe, depois do Bahrein, virou talvez o seu principal concorrente ao título de 2025, mais inclusive do que Max Verstappen, porque, de novo, se Norris e Piastri trabalharem direitinho, mesmo competindo um contra o outro, o Verstappen não vai ter chance até o meio da temporada para recuperar e aí a disputa fica aberta entre os dois pilotos da McLaren. McLaren é essa que, convenhamos, vai ganhar o campeonato de construtores, a não ser que uma hecatombe aconteça, a não ser que um tsunami, meteoro, sei lá, estalo do Thanos, Galactus, qualquer personagem da Marvel que venha destruir com tudo. Se isso não acontecer, a McLaren vai ser campeã de construtores. George Russell é outro grande vencedor do final de semana, porque ele fez uma prova excepcional. A largada do Russell foi incrível, o desempenho dele com a Mercedes também, o que chama atenção que a Mercedes hoje é o segundo carro do grid. Passou a Ferrari, passou a Red Bull e consegue entregar um desempenho consistente o suficiente para que o George Russell seja especulado como candidato a título de 2025. Algo que muitos achavam que era meio inimaginável quando essa brincadeira toda começou esse ano, porque era um terreno meio incerto o da Mercedes. Com a saída do Hamilton, com a saída do grande ponto de referência da equipe, a equipe do Toto Wolff teria que se reorganizar para poder alinhar as peças e reidentificar quem é o primeiro piloto no George Russell. E olhando para o desempenho do Russell, ele está entregando aquilo que se espera dele. E sim, esse é mais um que, se continuar com bom desempenho, pode sim sonhar com uma possível disputa do título, pelo menos por enquanto Norris e Piastri seguirem batendo cabeça de alguma forma. E o Oscar Piastri deu aula. Esse da aula tá virando um chavão meio repetitivo. Vou mudar meu comentário. O Oscar Piastri, assim, zerou a banca. Porque pole, volta mais rápida, vitória, quase venceu de ponta a ponta. Isso só não aconteceu porque ele teve que parar nos pits para troca de pneus, e aí houve
alternâncias na liderança, tanto que o Leclerc liderou por boa parte da corrida. Então, o Piastri, diante de todas as dúvidas que se apresentam em relação a ele, e muito mais em relação ao Norris, porque a partir de agora a gente realmente tem que questionar se o Norris é o primeiro piloto da McLaren. O Piastri, quietinho, está fazendo o seu serviço, está entregando o trabalho, está entregando uma performance melhor que o seu companheiro de equipe. E isso eu venho dizendo desde a primeira etapa. De novo, já era para o Piastri ser líder do campeonato de pilotos, porque o desempenho que ele teve na Austrália já daria para ele essa liderança. Ele só não é líder porque ele teve um desempenho muito ruim na Austrália. Não ele, Piastri, mas as circunstâncias entregaram uma performance abaixo do que era esperado para aquilo que ele já estava entregando na sua corrida em casa. Então, por apenas 3 míseros pontos, o Piastri é vice-líder do campeonato, mas dependendo do que acontecer lá na Arábia Saudita, o piloto australiano sai como líder, um dos mais jovens líderes do Mundial de Fórmula 1 em 2025. Isso deve acontecer na Arábia Saudita em condições normais de temperatura e pressão. O GP do Bahrein, muito mais divertido do que o Vale de Nada das outras provas, deixa perguntas respondidas e perguntas em aberto. Talvez a principal pergunta desse momento é: quem é o primeiro piloto da McLaren? Quem a McLaren vai apostar para conquistar o título de pilotos? Porque de construtores já está garantido. E também deixa respostas, né? A Mercedes realmente está numa boa fase, está com um carro bem concebido, a ponto de ser a segunda força. A Ferrari conseguiu reagir do desastre do Japão. A Red Bull bateu cabeça e meio que indicou que o que aconteceu no Japão foi o que muitos chamam de brilhareco. Eu gosto de chamar de... é meio forte o que eu vou dizer, né? Alucinação. Foi alucinação o que o Verstappen fez no Japão, apesar de ter muito mérito dele. Eu meio que antecipei isso, porque afinal de contas não é possível que esse carro da Red Bull, que é problemático, iria desempenhar bem em todas as pistas, com tantas variáveis, com tantas alternâncias de asfalto, temperatura, com velocidade do vento. Tudo isso hoje influencia no desempenho de um carro de Fórmula 1. E vamos esperar por uma corrida tão animada na Arábia Saudita quanto foi no Bahrein. Eu sou a favor que não faça o recapeamento na pista lá do Bahrein. Podemos ficar desse jeito com esse asfalto velho. É asfalto velho que faz corrida boa, tal como disse a transmissão da Band. E por hora é isso. Tem um artigo completo falando sobre essa corrida lá no eduardomoreira.com.br. E ao longo da semana eu comento os vencedores e perdedores desse GP do Bahrein que tanto alegrou aos pobres no domingo. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.